Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. No vídeo de hoje, falaremos sobre a bactéria Helicobacter pylori. Você sabia que essa bactéria, que infecta cerca de 50% da população mundial, está envolvida em lesões gástricas que vão desde uma gastrite até mesmo a neoplasias? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Criado em 1989, o gênero Helicobacter, cuja principal espécie denomina-se Helicobacter pylori ou H. pylori, como é mais conhecida, é constituído por bacilos gram-negativos curvos ou helicoidais que medem entre 0,3 e 1 micrômetro de largura por 1,5 a 5 micrômetros de comprimento. Essas bactérias são microaerófilas, móveis, não formadoras de esporos e cuja temperatura ótima de crescimento gira em torno de 37 graus Celsius. Vamos falar um pouquinho sobre os fatores de virulência. Diversos são os trabalhos que têm demonstrado a capacidade da bactéria Helicobacter pylori em produzir substâncias extracelulares, além de componentes bacterianos que podem atuar como fatores de virulência ou como coadjuvantes na instalação da infecção. Dentre esses fatores, podemos citar motilidade, urease, catalase e superóxido dismutase extracelulares, mucinase, adesinas, toxina vacuolizante a chamada VAC-A, além de proteínas, como a KGA. Já em relação à sua patogênese, desde os primeiros isolamentos, correlacionou-se a presença dessa bactéria na mucosa gástrica com a produção de gastrite e úlcera gástrica e duodenal. Atualmente, existem abundantes informações que proporcionam evidências suficientes a respeito da capacidade patogênica da Helicobacter pylori, sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como agente cancerígeno grau 1. Veja, o aparecimento precoce, bem como a persistência da Helicobacter pylori no epitélio gástrico, são considerados fatores de risco para a transição da gastrite crônica ativa para a gastrite crônica atrófica, o que acarreta o aumento do risco de neoplasias, como o adenocarcinoma. Como fatores de risco, têm sido indicados os maus hábitos higiênicos pessoais, as más condições ambientais de saneamento básico, bem como o baixo nível educacional. Além disso, os fatores nutricionais, como o deficiente consumo de verduras, frutas e de vitaminas antioxidantes, bem como a ingestão excessiva de sal, nitratos e outras substâncias irritantes da mucosa gástrica, também contribuem nesta progressão. Sob o ponto de vista epidemiológico, a Helicobacter pylori é uma bactéria de distribuição mundial que, como eu disse na introdução deste vídeo, pode infectar em torno de 50% da população e que tem sido isolada no epitélio gastroduodenal do ser humano. Postula-se que as formas de transmissão poderiam ser 3. A primeira delas, a via oral, baseia-se no fato da Helicobacter pylori ter sido isolada e detectada na placa dental, na saliva e no epitélio bucal. Além disso, a cavidade oral pode contaminar-se pela regurgitação,
A segunda forma de transmissão é a orogástrica, sendo esta decorrente da passagem da bactéria de uma pessoa doente para uma sadia por ineficiente desinfecção do gastroscópio, que é um aparelho utilizado durante a endoscopia. A terceira forma é a transmissão fecal-oral, a qual se sustenta no fato de ter sido encontrado essa bactéria na água, em vegetais e nas fezes. Em relação ao diagnóstico da Helicobacter pylori, este pode ser realizado por métodos invasivos e não invasivos. O diagnóstico da Helicobacter pylori por métodos invasivos é feito a partir de amostras de biópsias gástricas ou duodenais obtidas por endoscopia, seja por observação microscópica direta, pela prova da urease, pela análise histológica ou pela própria cultura bacteriana. Já em relação ao diagnóstico da Helicobacter pylori por meios de métodos não invasivos, estes correspondem a métodos diagnósticos que utilizam amostras obtidas sem necessidade de recorrer à obtenção de biópsia gástrica. Dentre esses métodos, destacam-se o teste do bafo ou da ureia marcada, o diagnóstico sorológico e os métodos moleculares. Em relação à prevenção, a forma mais eficaz seria, de fato, o desenvolvimento de uma vacina. Porém, enquanto uma vacina não estiver disponível, o conhecimento da epidemiologia da bactéria em diferentes partes do mundo permite a formulação de estratégias relativamente eficazes de prevenção da infecção. Por último, falaremos sobre o tratamento. Este é feito a partir do uso de antibióticos, atenção, sempre a partir de indicação médica, já que em muitos lugares do mundo têm sido encontradas amostras de Helicobacter pylori resistentes a um número cada vez maior desses medicamentos. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição neste canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.